O Espírito Santo já entrou no seu deserto. Deus não esqueceu de você. Ore com fé. Existe um tipo de deserto que ninguém consegue enxergar. Aquele que acontece dentro da mente e do coração de pessoas que continuam sorrindo enquanto estão emocionalmente cansadas. Talvez seja exatamente assim que você esteja hoje, lutando em silêncio, tentando permanecer forte, mas carregando preocupações, medo, ansiedade e uma sensação dolorosa de que Deus demorou para responder. Quantas vezes você já se perguntou se foi esquecido? Quantas noites você tentou descansar enquanto sua mente continuava em batalha? Mas hoje existe algo poderoso que precisa entrar na sua alma antes desta oração começar. O Espírito Santo já entrou no seu deserto. Mesmo no silêncio, Deus continua trabalhando. Mesmo quando tudo parece parado, o céu ainda está cuidando da sua história. A Bíblia declara em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esta promessa alcança sua vida agora, porque Deus sabe exatamente como fortalecer pessoas cansadas, levantar corações abatidos e trazer esperança para quem quase desistiu. Então permaneça até o final desta oração, porque enquanto você ouvir cada palavra com fé, o Espírito Santo começará a tocar áreas da sua vida que ninguém conseguiu alcançar. Ore agora acreditando. Deus não esqueceu de você. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, trazendo diante de ti todas as dores escondidas dentro do meu coração. O Senhor conhece os pensamentos que ninguém consegue ouvir, conhece o peso emocional que carrego em silêncio e sabe quantas vezes tentei permanecer forte enquanto minha alma estava cansada. Existem momentos em que o sofrimento parece tão profundo que até continuar caminhando se torna difícil. Mas hoje eu me aproximo desta oração acreditando que o Senhor não me abandonou no deserto. Mesmo quando tudo parecia silencioso, tua presença continuava ao meu lado, sustentando minha vida. Enquanto minhas forças diminuíam, o Senhor permanecia cuidando de mim sem que eu percebesse. Espírito Santo, existem feridas dentro da minha alma que palavras humanas não conseguem curar. Há preocupações constantes roubando minha paz, pensamentos cansados enfraquecendo minha esperança e batalhas emocionais acontecendo dentro de mim todos os dias. Quantas vezes tentei esconder minha dor para não preocupar ninguém? Quantas vezes sorri diante das pessoas, enquanto meu coração estava aflito por dentro, mas hoje eu entrego tudo diante da tua presença. Não quero continuar carregando sozinho aquilo que está destruindo minhas forças lentamente. Toca profundamente minha mente, minhas emoções e tudo aquilo que foi abalado pelas dificuldades da vida. Retira de dentro de mim o medo que tenta dominar meus pensamentos e fortalece meu interior para que eu não seja vencido pelo desânimo. Espírito Santo, muitas vezes eu olhei para minha vida e pensei que havia sido esquecido. As respostas demoraram, os dias difíceis se prolongaram e o deserto parecia não terminar nunca. Houve momentos em que até minhas orações pareciam não sair do lugar. Mas hoje eu compreendo que o silêncio não significava abandono. Enquanto eu chorava, Deus continuava trabalhando. Enquanto eu sofria sem entender, o céu permanecia preparando algo maior para a minha história. Por isso, eu escolho confiar novamente. Mesmo sem enxergar tudo claramente agora, acredito que o Senhor continua guiando meus passos e sustentando minha caminhada. Não permita que a tristeza apague minha fé, nem que as dificuldades destruam minha esperança sobre o futuro. Espírito Santo de Deus, entra agora nos lugares da minha vida que foram atingidos pelo sofrimento. Visita minha casa, minha família, minhas emoções e todas as áreas que estão cansadas pelas lutas enfrentadas ao longo do tempo. Onde existe angústia, leva tranquilidade.
Onde existe medo, estabelece coragem. Onde existe fraqueza, derrama força para continuar caminhando. Eu não quero permanecer dominado pelas dores do passado, nem pelas preocupações do amanhã. Hoje, eu entrego diante da tua presença tudo aquilo que roubou minha paz. Assume o controle da minha história e guia meus passos mesmo nos dias em que eu não conseguir compreender os caminhos que estão diante de mim. Espírito Santo, levanta minha mente quando pensamentos negativos tentarem me derrubar. Sustenta meu coração quando minhas forças diminuírem. Não permita que eu seja consumido pela ansiedade, pela tristeza constante ou pela sensação de fracasso. Ensina-me a confiar no cuidado de Deus mesmo durante os períodos difíceis da caminhada, porque eu sei que o Senhor continua perto daqueles que sofrem em silêncio. O Senhor não despreza lágrimas sinceras, nem ignora orações feitas durante as madrugadas difíceis. Hoje, eu escolho acreditar que existe um novo tempo sendo preparado para a minha vida. Ainda haverá paz depois desta luta. Ainda haverá alegria depois deste sofrimento. Ainda haverá testemunhos depois deste deserto. Espírito Santo, enquanto esta oração continua, eu declaro pela fé que não permanecerei derrotado pelas dificuldades que enfrento hoje. O sofrimento não terá a última palavra sobre minha história. O medo não controlará meus pensamentos. O deserto não será meu destino permanente. O Senhor está comigo mesmo quando meus olhos não conseguem perceber completamente. E por isso eu continuarei caminhando, continuarei orando e continuarei confiando que Deus não se esqueceu de mim. Espírito Santo, existem dores que as pessoas escondem tão profundamente que nem mesmo aqueles que convivem diariamente conseguem perceber. Há batalhas silenciosas acontecendo dentro de homens e mulheres que continuam funcionando normalmente por fora, enquanto estão emocionalmente destruídos por dentro. Muitos chegaram até esta oração depois de noites difíceis, pensamentos cansados, crises emocionais, medo constante e uma sensação dolorosa de abandono. Quantas vezes alguém já olhou para você sem imaginar o tamanho da luta que existe dentro da sua mente? Quantas vezes você precisou suportar sozinho aquilo que estava esmagando suas forças lentamente? Mas hoje, o céu interrompe este sofrimento silencioso para declarar algo poderoso sobre sua vida. Deus viu tudo. O Senhor viu as lágrimas escondidas, ouviu as orações feitas em silêncio e acompanhou cada momento em que você acreditou que não suportaria continuar. Enquanto muita gente ignorou sua dor, o Espírito Santo permanecia ao seu lado, sustentando sua caminhada. E talvez o que mais machucou seu coração não tenha sido apenas a luta, mas a sensação de que ninguém entendia aquilo que você estava enfrentando. Porém, nesta oração, o Senhor está mostrando que você nunca esteve sozinho. Mesmo durante os dias em que tudo parecia vazio, Deus continuava cuidando da sua história. Hoje não é apenas mais uma oração. O céu está alcançando agora lugares da sua alma que ninguém conseguiu enxergar. Espírito Santo, muitas pessoas chegaram ao limite das próprias forças, porque passaram tempo demais tentando carregar sozinhas dores que deveriam ter sido entregues diante da presença de Deus. Há quem esteja cansado de fingir força o tempo inteiro, cansado de sorrir enquanto a mente está em guerra, cansado de ouvir que tudo vai melhorar enquanto o coração continua sufocado pelas preocupações. E talvez seja exatamente assim que você esteja neste momento, lutando contra pensamentos negativos, contra o medo do futuro, contra a tristeza constante e contra uma angústia que parece não terminar nunca. Mas hoje, o Senhor entra neste cenário de sofrimento para quebrar todo o peso emocional que tenta dominar sua vida. O Espírito Santo não ignora corações aflitos. Ele não abandona aqueles que chegaram cansados diante da sua presença. Pelo contrário, Deus se aproxima justamente das pessoas que já não conseguem mais esconder a dor que carregam dentro da alma.
Hoje entregue ao Senhor tudo aquilo que roubou sua paz, cada decepção, cada porta fechada, cada humilhação, cada crise emocional, cada medo escondido, porque existe algo extremamente forte acontecendo agora, enquanto esta oração continua. O Senhor está restaurando forças que pareciam destruídas pelas batalhas da vida. E aquilo que parecia impossível de suportar começará lentamente a perder força diante da presença poderosa de Deus. Ainda que você não consiga perceber completamente agora, existe uma transformação espiritual começando dentro da sua vida neste exato momento. Espírito Santo, o deserto emocional pode fazer alguém acreditar que foi esquecido por Deus. Quando as respostas demoram, quando os problemas aumentam e quando as lutas parecem intermináveis, muitos começam a pensar que o céu se calou definitivamente. Talvez você já tenha feito perguntas em silêncio que nunca teve coragem de dizer para ninguém. Talvez tenha perguntado dentro do seu coração por que certas dores chegaram até sua vida. Talvez tenha olhado para sua realidade e sentido medo de continuar caminhando sem enxergar saída. Mas hoje, o Senhor está entrando exatamente nesta área da sua vida para restaurar sua esperança. O silêncio não significa abandono. A demora não significa esquecimento. Enquanto você chorava, Deus estava trabalhando em lugares que seus olhos não conseguiam enxergar. Enquanto você sofria tentando entender tudo, o Espírito Santo permanecia organizando caminhos invisíveis diante da sua caminhada. E por isso hoje, esta oração se torna um divisor espiritual para pessoas que estavam perdendo as forças lentamente. O Senhor está trazendo direção para mentes confusas, fortalecimento para corações cansados e esperança para aqueles que acreditavam que nada mais mudaria. Não permita que o sofrimento convença você de que sua história terminou no deserto. Deus continua escrevendo novos capítulos para a sua vida. Ainda existem respostas chegando. Ainda existem mudanças sendo preparadas. Ainda existem milagres acontecendo em silêncio enquanto você ora agora. Espírito Santo, existe uma batalha acontecendo na mente de muitas pessoas neste momento. Pensamentos negativos tentando destruir a fé, preocupações constantes roubando a paz e uma pressão emocional tão intensa que até respirar parece difícil em certos dias. Há pessoas vivendo cansadas mentalmente porque passaram tempo demais tentando controlar tudo sozinhas. Mas hoje, o Senhor chama você para entregar diante da sua presença tudo aquilo que está consumindo suas forças interiores. Deus não criou você para viver dominado pelo medo, pela ansiedade ou pelo peso constante da tristeza. O céu deseja restaurar sua mente, fortalecer suas emoções e devolver sua capacidade de acreditar novamente. E enquanto esta oração continua, toda a sensação de derrota começa a perder força agora. Todo pensamento que dizia que nada mudaria começa a ser confrontado pela presença poderosa de Deus. Porque o Senhor ainda continua levantando pessoas feridas, restaurando vidas cansadas e transformando desertos emocionais em testemunhos de superação. Não importa quanto tempo você permaneceu sofrendo em silêncio. Não importa quantas noites difíceis enfrentou sozinho. Espírito Santo, muitas feridas emocionais permanecem abertas porque as pessoas aprenderam apenas a sobreviver, mas nunca conseguiram verdadeiramente descansar na presença de Deus. Há corações exaustos, tentando suportar dores antigas, traumas silenciosos e lembranças que continuam machucando diariamente. E talvez você tenha chegado até aqui carregando marcas que ninguém conhece completamente. Feridas causadas pela rejeição, abandono, decepções, perdas ou palavras que destruíram sua autoestima ao longo do tempo. Mas hoje, o Senhor entra exatamente nessas áreas escondidas para trazer cura e fortalecimento interior. Deus deseja restaurar profundamente aquilo que foi abalado dentro da sua alma.
E enquanto você continua esta oração, algo poderoso começa a acontecer dentro do seu coração. O peso emocional que parecia insuportável começa lentamente a ser removido. A tristeza que dominava seus pensamentos começa a perder força diante da presença do Senhor, porque o céu não esqueceu de você. Deus continua olhando para a sua história com cuidado, amor e propósito, ainda que muita gente não compreenda sua dor. E por isso hoje o Senhor pede apenas uma coisa: entregue completamente diante da sua presença aquilo que você tentou suportar sozinho durante tanto tempo, porque existe renovo chegando para a sua vida. Existe fortalecimento espiritual sendo liberado sobre sua caminhada. Existe esperança nascendo novamente dentro do seu coração cansado. Espírito Santo, hoje eu declaro pela fé que esta oração marcará o início de uma transformação profunda na vida daqueles que chegaram até aqui quase sem forças para continuar. O sofrimento não terá a última palavra sobre esta história. O medo não dominará permanentemente esta mente. O deserto não destruirá os planos que Deus preparou. Porque existe uma presença poderosa, alcançando agora pessoas cansadas, abatidas e emocionalmente feridas. O Senhor está levantando aqueles que choraram escondidos. Está fortalecendo aqueles que estavam perdendo a esperança lentamente. Está trazendo paz para mentes aflitas e coragem para corações enfraquecidos pelas batalhas da vida. Hoje, o Espírito Santo quebra toda a sensação de abandono, derrota e fracasso que tentou dominar sua caminhada. Deus não esqueceu de você, nem abandonou sua história no meio do deserto. Ainda haverá dias de alegria, ainda haverá portas abertas, ainda haverá testemunhos depois deste sofrimento. E tudo aquilo que hoje parece impossível começará a mudar no tempo certo, preparado pelo Senhor. Continue firme, continue acreditando, continue orando. Porque enquanto esta oração alcança sua vida, Espírito Santo, existe um momento extremamente perigoso na vida de uma pessoa. Não é quando ela chora, nem quando demonstra fraqueza diante das dificuldades. O momento mais perigoso acontece quando ela começa a perder a vontade de continuar, quando a alma fica cansada demais para lutar, quando a esperança diminui silenciosamente e quando o coração passa a acreditar que nada mais vai mudar. Talvez você tenha chegado exatamente nesse ponto, continuando sua rotina por obrigação, tentando permanecer forte diante das pessoas, mas carregando um peso emocional tão intenso que até levantar da cama se tornou uma batalha em certos dias. O desânimo tenta destruir lentamente aquilo que Deus colocou dentro de você. Ele rouba sua força, enfraquece sua fé, paralisa seus sonhos e faz o futuro parecer distante demais. Mas hoje esta oração entra na sua vida para quebrar toda a força que tenta aprisionar sua mente ao sofrimento constante. O céu está dizendo agora que o desânimo não terá a última palavra sobre sua história. Deus não permitiu que você chegasse até aqui para terminar derrotado pelas lutas emocionais que enfrentou. O Senhor continua observando cada detalhe da sua caminhada. E hoje começa um fortalecimento profundo dentro da sua alma. Algo poderoso está sendo reconstruído dentro de você, enquanto esta oração continua alcançando seu coração. Espírito Santo, muitas pessoas estão emocionalmente esgotadas porque passaram tempo demais tentando sobreviver sem descanso interior. Existem homens e mulheres que carregam responsabilidades pesadas, preocupações constantes, medos silenciosos e dores acumuladas há anos. O problema é que ninguém percebe o tamanho da batalha mental que essas pessoas enfrentam diariamente. Há quem sorria enquanto está emocionalmente quebrado. Há quem converse normalmente enquanto a mente trava uma guerra invisível contra a ansiedade, tristeza e desesperança. E talvez você tenha chegado até esta oração depois de suportar dias extremamente difíceis. Dias em que parecia impossível encontrar paz.
dias em que o coração estava tão cansado que até orar parecia difícil. Mas hoje, o Senhor entra exatamente nesse cenário de desgaste emocional para trazer fortalecimento sobre sua vida. Deus deseja restaurar profundamente sua capacidade de acreditar novamente. O Senhor está removendo agora todo o peso invisível que estava sugando suas forças emocionais lentamente. Toda voz negativa que dizia que você não suportaria começa a perder força diante da presença poderosa de Deus. Porque ainda existe propósito para a sua vida. Ainda existe futuro preparado pelo céu para a sua caminhada. Ainda existe esperança para aquilo que parecia perdido dentro do seu coração. O deserto emocional não será o lugar da sua destruição definitiva. Será o lugar onde Deus mostrará que sua presença continua sustentando você mesmo durante os períodos mais difíceis da sua vida. Espírito Santo, o desânimo faz as pessoas acreditarem que chegaram ao fim antes mesmo da batalha terminar. Ele enfraquece pensamentos, destrói expectativas e faz alguém perder lentamente a capacidade de enxergar possibilidades. Quantas pessoas estão vivendo assim agora? Respirando, trabalhando, caminhando, mas por dentro completamente cansadas da vida. Há quem tenha perdido a motivação para sonhar novamente. Há quem esteja cansado de esperar respostas que nunca chegam. Há quem tenha lutado tanto que agora apenas tenta sobreviver emocionalmente. Mas hoje o Senhor está entrando exatamente nesse lugar de fraqueza para levantar novamente aquilo que parecia destruído dentro da sua alma. Deus não perdeu o controle da sua história. Mesmo que o sofrimento tenha sido intenso, o céu continua escrevendo capítulos que seus olhos ainda não conseguem enxergar completamente. Enquanto você chorava em silêncio, algo estava sendo preparado espiritualmente. Enquanto sua força diminuía, o Senhor permanecia segurando sua vida para que você não desistisse definitivamente. E hoje, esta oração marca o início de um novo fortalecimento interior. Está restaurando sua esperança lentamente. Está trazendo vida para áreas emocionais que estavam secas pelo sofrimento contínuo. Continue ouvindo esta oração com fé, porque algo extremamente forte está acontecendo dentro da sua mente agora. O desânimo não dominará permanentemente sua caminhada. Deus ainda levantará você diante de tudo aquilo que tentou destruir sua força interior. Espírito Santo, existe uma diferença enorme entre estar cansado e estar abandonado. Muitas vezes as pessoas confundem os processos difíceis da vida com a ausência de Deus. Quando as respostas demoram, quando as portas permanecem fechadas e quando as lutas aumentam, muitos começam a acreditar que foram esquecidos pelo céu. Mas hoje, o Senhor manda esta palavra diretamente para a sua alma. Você não foi abandonado no deserto. Deus continua perto mesmo durante os períodos mais silenciosos da sua caminhada. E talvez agora existam situações ao seu redor que parecem impossíveis de mudar. Talvez existam preocupações financeiras tirando seu descanso, conflitos emocionais roubando sua paz e medos constantes enfraquecendo sua esperança sobre o amanhã. Mas o céu continua dizendo que esta batalha não será maior que o cuidado de Deus sobre sua vida. O Senhor está fortalecendo você por dentro antes de transformar aquilo que está ao redor. Porque quando Deus levanta alguém emocionalmente, nenhuma luta consegue destruir completamente essa pessoa novamente. Hoje entregue diante da presença do Senhor tudo aquilo que está esmagando sua mente, todo pensamento negativo, toda sensação de fracasso, toda tristeza acumulada. Ainda haverá força para continuar, ainda haverá esperança dentro do seu coração, ainda haverá testemunhos depois deste deserto emocional. Espírito Santo, existem pessoas ouvindo esta oração agora que estavam quase desistindo de si mesmas. Pessoas que sorriram para não preocupar ninguém, esconderam lágrimas para parecer fortes e suportaram dores emocionais sem conseguir pedir ajuda.
mas o Senhor conhece profundamente aquilo que está escondido dentro de cada coração neste momento. Deus sabe quantas vezes você tentou lutar sozinho contra pensamentos cansados, noites difíceis e sentimentos de derrota. E hoje o céu toca exatamente nessas áreas mais fragilizadas da sua vida para trazer restauração emocional. O Senhor não deseja ver você vivendo dominado pela tristeza constante. Não deseja ver sua mente aprisionada pelo medo ou pelo peso das preocupações. Hoje o Espírito Santo começa a remover lentamente toda a carga emocional que estava consumindo suas forças interiores. O desânimo que parecia invencível começa a perder poder diante da presença de Deus. Toda sensação de incapacidade começa a ser confrontada pela força espiritual que alcança você agora, porque ainda existe vida depois desta dor. Ainda existe alegria depois desta fase difícil. Ainda existe esperança para aquilo que parecia destruído dentro da sua alma. O céu não encerrou sua história no sofrimento. Deus continua preparando novos caminhos enquanto você ora agora. Continue firme, continue acreditando. O Senhor não permitirá que o desânimo tenha a última palavra sobre sua vida. Espírito Santo, neste momento eu declaro pela fé que todo o peso emocional lançado sobre esta vida começa agora a perder força diante da tua presença poderosa. Todo sentimento de derrota, toda tristeza constante, toda angústia silenciosa e todo desânimo acumulado durante tanto tempo começam a ser quebrados pelo poder de Deus. Porque o Senhor continua levantando pessoas cansadas e restaurando corações feridos. Ainda que as lutas tenham sido intensas, ainda que existam cicatrizes emocionais profundas, o céu continua trazendo fortalecimento para aqueles que permanecem buscando a presença de Deus. Hoje, algo começa a mudar dentro desta alma. A esperança que parecia apagada começa lentamente a reacender. A coragem que parecia perdida começa a voltar. A paz que havia desaparecido começa novamente a alcançar esta mente cansada. O sofrimento não definirá o futuro desta história. O medo não controlará esta mente. O desânimo não destruirá os sonhos que ainda existem preparados pelo céu. Ainda haverá dias melhores chegando. Ainda haverá respostas acontecendo no tempo certo. Ainda haverá milagres surgindo onde hoje parece existir apenas silêncio. Espírito Santo, existem feridas emocionais que o tempo não conseguiu apagar. Há dores escondidas dentro de muitas pessoas que continuam abertas, mesmo depois de anos. Feridas causadas por rejeições, palavras duras, abandono, decepções e perdas que deixaram marcas profundas dentro da alma. O problema é que muita gente aprendeu apenas a esconder o sofrimento para continuar sobrevivendo. Sorrir virou defesa, o silêncio virou proteção, e carregar o peso sozinho se tornou rotina. Talvez seja exatamente assim que você esteja vivendo agora, tentando parecer forte, enquanto por dentro existe um coração cansado, machucado e emocionalmente esgotado. Mas hoje esta oração entra exatamente nesse lugar da sua vida que ninguém consegue enxergar. Deus conhece profundamente as áreas que mais doem dentro de você. O Senhor sabe quais lembranças ainda machucam sua mente durante as madrugadas silenciosas. Sabe quantas vezes você tentou esquecer certas dores e não conseguiu. E hoje o Espírito Santo começa a tocar justamente nessas partes feridas da sua alma para trazer restauração profunda. O céu não deseja apenas aliviar temporariamente sua tristeza. Deus deseja curar aquilo que o sofrimento destruiu lentamente dentro do seu interior. Enquanto esta oração continua, algo poderoso começa a acontecer dentro da sua mente. O peso emocional que parecia impossível de suportar começa lentamente a perder força diante da presença do Senhor. Porque Deus não esqueceu da sua dor. Espírito Santo, muitas pessoas estão emocionalmente feridas porque entregaram amor, confiança, dedicação e sinceridade para pessoas que apenas trouxeram sofrimento em troca.
Existem marcas profundas, causadas por palavras que machucaram, atitudes que decepcionaram e abandonos que destruíram a paz interior. Há quem tenha perdido a capacidade de confiar novamente. Há quem esteja vivendo emocionalmente fechado porque sofreu demais tentando acreditar nas pessoas. E talvez, dentro de você, exista exatamente esse medo silencioso de ser machucado outra vez. Mas hoje, o Senhor entra nesse cenário de dor para remover todo o peso que está aprisionando sua alma ao Deus não passado. deseja que você continue vivendo preso às feridas que outros deixaram dentro do seu coração. O sofrimento não pode se tornar prisão permanente da sua mente. Toda lembrança que ainda enfraquece suas emoções começa agora a perder força diante da presença poderosa de Deus, porque o Senhor continua restaurando pessoas quebradas emocionalmente. Continua levantando aqueles que estavam cansados de sofrer em silêncio. Continua trazendo esperança para quem acreditava que nunca mais sentiria paz novamente. Hoje, entregue diante da presença do Senhor tudo aquilo que ainda machuca seu interior. O céu está começando uma cura profunda dentro da sua vida, enquanto você permanece ouvindo esta oração com fé. Espírito Santo, existem dores que ninguém percebe porque elas não aparecem no corpo, mas destroem lentamente por dentro. Há pessoas vivendo cansadas emocionalmente porque carregam pensamentos pesados diariamente. A mente não descansa. O coração vive preocupado. O medo do amanhã sufoca a esperança. E mesmo cercadas por outras pessoas, muitas continuam sentindo uma solidão difícil de explicar. Talvez você já tenha chorado em silêncio, tentando entender por que certas lutas chegaram até sua vida. Talvez tenha perguntado, dentro da sua alma, por que certas portas se fecharam e por que algumas dores demoraram tanto para passar. Mas hoje, Deus manda esta palavra diretamente para o seu coração. Você não foi abandonado no sofrimento. Enquanto sua mente lutava contra pensamentos negativos, o céu continuava sustentando sua caminhada silenciosamente. E agora, algo começa a mudar profundamente dentro de você. O Senhor está removendo o peso emocional que parecia sufocar sua alma. Está restaurando sua capacidade de acreditar novamente. Está trazendo força para continuar caminhando, mesmo depois de tantas decepções acumuladas. Porque ainda existe futuro preparado por Deus para a sua vida. Ainda existem momentos de alegria reservados para a sua história. Ainda existem respostas sendo preparadas enquanto você ora agora. O deserto emocional não será o lugar do seu fim. Será o lugar onde Deus mostrará que sua presença continua maior que qualquer dor escondida dentro do seu coração. Espírito Santo, talvez existam pessoas ouvindo esta oração agora que já não conseguem mais explicar o próprio cansaço emocional. Pessoas que tentaram ser fortes por tempo demais. Pessoas que suportaram pressões, perdas e sofrimentos sem ter com quem dividir aquilo que sentiam. E o mais perigoso é quando alguém começa a acreditar que nunca mais voltará a sentir paz verdadeira. Quando o sofrimento se torna rotina, a mente começa lentamente a aceitar a tristeza como parte permanente da vida. Mas hoje, o céu interrompe esse ciclo de dor para declarar que ainda existe restauração para sua alma. O Senhor continua curando pessoas que chegaram emocionalmente destruídas diante da sua presença. Nenhuma ferida é profunda demais para o poder de Deus. E enquanto esta oração continua, toda a atmosfera pesada começa a ser quebrada agora. Toda angústia constante começa a perder força. Todo sentimento de abandono começa a ser confrontado pela presença poderosa do Senhor. Porque Deus não perdeu o controle da sua história. Mesmo durante os períodos mais difíceis da sua caminhada, o céu continuava trabalhando silenciosamente em áreas que você não conseguia enxergar. Espírito Santo, uma das batalhas mais difíceis da vida acontece quando alguém continua lutando sem enxergar resultados imediatos.
É nesse momento que muitos começam a perder as forças emocionalmente. Oram, choram, tentam permanecer firmes, mas tudo parece silencioso demais. As respostas não chegam no tempo esperado. As portas continuam fechadas e a mente começa lentamente a ser atacada pelo medo, pela ansiedade e pela sensação de abandono. Talvez seja exatamente assim que você esteja agora. Cansado de esperar mudanças, cansado de suportar lutas internas que ninguém consegue enxergar, cansado de carregar preocupações escondidas enquanto tenta parecer forte diante das pessoas. Mas hoje, esta oração entra na sua vida para revelar algo extremamente poderoso. Deus está fortalecendo você em silêncio. Mesmo quando tudo parece parado, o céu continua trabalhando profundamente dentro da sua história. Enquanto sua mente dizia que você não suportaria, o Senhor permanecia sustentando sua alma para impedir que você desistisse completamente. O problema é que muitas vezes as pessoas querem ver transformação ao redor, sem perceber que Deus começa primeiro fortalecendo aquilo que está dentro delas. Antes de abrir portas, o Senhor fortalece o coração. Antes de mudar cenários, Ele restaura a mente cansada. Uma força que o sofrimento não conseguiu destruir. Uma esperança que as lutas tentaram apagar, mas não conseguiram vencer completamente. Porque Deus continua sustentando você mesmo durante os períodos mais silenciosos do deserto. Espírito Santo, existem pessoas ouvindo esta oração agora que estão emocionalmente esgotadas de tentar carregar tudo sozinhas. Gente que passou tanto tempo suportando dores em silêncio que já não consegue explicar o próprio cansaço. A mente vive sobrecarregada, o coração vive preocupado. O corpo até continua caminhando, mas por dentro existe uma batalha constante contra pensamentos negativos, medo do futuro e uma sensação profunda de desgaste emocional. E talvez ninguém tenha percebido o quanto você precisou ser forte até aqui. Talvez ninguém saiba quantas noites difíceis você enfrentou sozinho, tentando encontrar paz dentro da própria mente. Mas Deus viu tudo. O Senhor acompanhou cada lágrima escondida, cada oração feita em silêncio e cada momento em que você quase perdeu as forças completamente. E hoje, o céu está dizendo que esta luta não destruirá sua vida. Enquanto muita gente olha apenas para suas dificuldades externas, Deus está trabalhando silenciosamente dentro da sua alma para impedir que o sofrimento domine sua caminhada. Há uma estrutura espiritual sendo levantada dentro de você agora. O Senhor está fortalecendo sua mente para suportar aquilo que antes parecia impossível. Está restaurando suas emoções para que você volte a acreditar novamente. Está preparando você internamente para viver aquilo que ainda nem consegue enxergar. Porque o silêncio de Deus nunca significou abandono. Muitas vezes o céu trabalha em silêncio justamente porque está construindo algo profundo demais para ser compreendido imediatamente. Espírito Santo, o deserto cria uma ilusão perigosa dentro da mente humana. Faz as pessoas acreditarem que nada está acontecendo, apenas porque seus olhos ainda não conseguem enxergar mudança. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Desistem porque confundem silêncio com ausência. Confundem demora com esquecimento. Confundem processos difíceis com derrota definitiva. Mas hoje, Deus manda esta palavra diretamente para a sua alma. O céu nunca perdeu o controle da sua história. Mesmo durante os dias mais difíceis, enquanto você lutava para não desabar emocionalmente, o Senhor permanecia trabalhando silenciosamente em áreas que você ainda não consegue perceber completamente. Talvez você tenha pedido respostas rápidas, mas Deus escolheu fortalecer primeiro aquilo que estava quebrado dentro da sua mente. Talvez você tenha pedido mudança imediata, mas o Senhor decidiu restaurar sua estrutura emocional antes de transformar aquilo que está ao redor.
Porque quando Deus fortalece alguém por dentro, nenhuma tempestade consegue destruir completamente essa pessoa novamente. E hoje, algo extremamente forte começa a acontecer dentro de você. Está restaurando sua resistência emocional para que o sofrimento não tenha domínio sobre sua vida. Toda sensação de fraqueza começa lentamente a perder força agora, porque o Senhor continua levantando pessoas cansadas, fortalecendo corações abatidos e sustentando aqueles que quase desistiram da caminhada. O deserto não será o lugar do seu fim. Será o lugar onde Deus mostrará a força que estava sendo construída silenciosamente dentro da sua alma. Espírito Santo, talvez existam momentos em que você olhou para a sua vida e pensou que não suportaria continuar caminhando. Momentos em que a pressão emocional parecia maior que suas forças. Dias em que o medo do amanhã roubava completamente sua paz. Há pessoas ouvindo esta oração agora que estão lutando contra pensamentos cansados diariamente, tentando sorrir, enquanto a mente trava batalhas silenciosas contra tristeza, ansiedade e desânimo profundo. Mas hoje o Senhor entra exatamente nesse lugar de desgaste emocional para trazer fortalecimento sobrenatural sobre sua vida. Deus não deseja ver você vivendo dominado pelo medo. Não deseja ver sua mente aprisionada pelas preocupações constantes. O céu deseja restaurar profundamente sua capacidade de permanecer firme mesmo durante as lutas mais difíceis. E enquanto esta oração continua, o Espírito Santo começa a liberar força interior sobre sua caminhada. Toda opressão emocional começa a ser quebrada agora. Toda sensação de abandono começa a perder poder diante da presença de Deus. Porque ainda existe propósito para a sua vida. Ainda existe futuro preparado pelo céu para a sua história. Ainda existem milagres sendo organizados enquanto você atravessa este processo difícil. Não permita que o sofrimento convença você de que tudo terminou. Deus continua escrevendo capítulos que seus olhos ainda não conseguem enxergar completamente. E o mais forte é que enquanto você pensa que apenas está sobrevivendo, o Senhor está construindo dentro de você uma resistência espiritual que será maior que qualquer batalha enfrentada até hoje. Espírito Santo, existem pessoas que não perceberam que sobreviveram a batalhas que teriam destruído completamente alguém sem a presença de Deus. Talvez você tenha olhado apenas para aquilo que perdeu, para as dores que enfrentou e para os desertos que precisou atravessar. Mas hoje, o céu quer mostrar algo extremamente importante. Você continua de pé porque o Senhor sustentou sua vida silenciosamente durante todo esse tempo. Houve dias em que sua força parecia pequena demais, dias em que a tristeza quase venceu sua esperança, dias em que pensamentos negativos tentaram convencer você de que não existia mais saída. Mas mesmo assim, Deus continuou segurando sua caminhada. E agora começa um novo fortalecimento dentro de você. Não apenas para suportar o deserto, mas para vencer aquilo que antes parecia impossível. O Senhor está renovando sua mente, restaurando suas emoções e reacendendo lentamente sua esperança sobre o futuro, porque o céu ainda não terminou sua história. Ainda haverá respostas chegando, ainda haverá portas abertas, ainda haverá testemunhos depois deste processo doloroso. E tudo aquilo que hoje parece silêncio começará no tempo certo a revelar o cuidado invisível de Deus sobre sua vida. Continue firme, continue orando, continue acreditando, porque enquanto você permanece buscando a presença do Senhor, o Espírito Santo continua fortalecendo você em silêncio para viver algo muito maior do que imagina agora. Espírito Santo, neste momento eu declaro pela fé que toda fraqueza emocional lançada sobre esta vida começa agora a perder força diante da tua presença poderosa.
Todo pensamento de derrota, toda sensação de incapacidade, toda tristeza constante e todo medo do futuro começam a ser quebrados pelo poder de Deus. Porque o Senhor continua sustentando aqueles que chegaram cansados diante da sua presença. Hoje o céu levanta pessoas que estavam emocionalmente abatidas. Levanta corações que quase desistiram da caminhada. Levanta vidas que estavam sendo esmagadas silenciosamente pelas pressões internas. O sofrimento não definirá o futuro desta história. O deserto não destruirá os planos que Deus preparou. O medo não controlará permanentemente esta mente, porque algo extremamente forte está acontecendo agora dentro desta alma. Está restaurando a coragem que as lutas tentaram apagar. Está trazendo paz para pensamentos que estavam aprisionados pela ansiedade e pela preocupação constante. E enquanto esta oração continua alcançando sua vida, uma nova força começa lentamente a nascer dentro de você. A força para continuar. A força para acreditar novamente. A força para entender que Deus nunca abandonou sua caminhada, nem durante os períodos mais difíceis do deserto. Ainda haverá alegria depois desta luta. Ainda haverá esperança depois deste sofrimento. Ainda haverá milagres acontecendo na vida daqueles que continuam confiando no cuidado silencioso do Senhor. Espírito Santo, uma das maiores aflições da alma humana, acontece quando alguém não consegue enxergar qual caminho seguir. Existem pessoas vivendo dias de confusão emocional, pressão mental e medo constante do futuro. Gente que tenta tomar decisões enquanto o coração está cansado e a mente sobrecarregada pelas preocupações. Talvez você tenha chegado exatamente nesse ponto, orando por respostas, tentando entender por que certas portas se fecharam, por que alguns planos deram errado e por que tantas mudanças inesperadas atingiram sua vida ao mesmo tempo. Há momentos em que o deserto não machuca apenas pela dor, ele machuca pela falta de direção. Quando tudo parece incerto, o medo tenta dominar os pensamentos e o coração começa lentamente a acreditar que está perdido. Mas hoje, esta oração entra na sua vida para declarar algo extremamente poderoso. Deus ainda está guiando seus passos, mesmo quando você não consegue perceber claramente. O céu não abandonou sua caminhada no meio da confusão. Enquanto sua mente tentava entender tudo, o Senhor permanecia organizando caminhos invisíveis diante de você. E talvez o que mais assustou sua alma tenha sido a sensação de não saber para onde ir. O Senhor não perdeu o controle da sua história. Existe direção sendo preparada agora. Existe clareza começando a nascer dentro da sua mente. Existe um caminho sendo alinhado silenciosamente enquanto esta oração alcança profundamente seu coração. Deus não permitirá que você permaneça perdido no deserto emocional que tentou paralisar sua vida. Espírito Santo, existem pessoas ouvindo esta oração agora que estão emocionalmente cansadas de tentar resolver tudo sozinhas. Pessoas que passaram tanto tempo tentando encontrar respostas dentro da própria mente que acabaram ficando ainda mais confusas. O medo do futuro começou a controlar pensamentos. A ansiedade começou a roubar a paz. E as decisões da vida passaram a ser tomadas com base na preocupação e não na confiança em Deus. Mas hoje o Senhor entra exatamente nesse cenário de confusão para trazer direção sobre sua caminhada. O céu deseja acalmar sua mente antes de mostrar os próximos passos. Porque enquanto o coração permanece dominado pelo medo, muitas pessoas acabam se afastando da direção que Deus está tentando revelar silenciosamente. E talvez você tenha chegado até aqui sentindo exatamente isso, uma sensação de insegurança constante sobre o amanhã. Mas o Espírito Santo está quebrando agora toda a atmosfera de desespero que tenta aprisionar seus pensamentos. O Senhor começa a trazer clareza para áreas da sua vida que estavam embaralhadas emocionalmente.
Toda pressão mental começa lentamente a perder força diante da presença poderosa de Deus. Porque o céu continua trabalhando mesmo durante os períodos em que você não consegue compreender completamente o que está acontecendo. O Senhor sabe exatamente quais caminhos devem ser fechados e quais portas precisam ser abertas no tempo certo. Hoje entregue diante da presença de Deus cada decisão, cada preocupação e cada medo escondido dentro da sua mente. Espírito Santo, depois de tudo o que foi derramado nesta oração, existe uma verdade extremamente poderosa que precisa permanecer gravada dentro da alma de cada pessoa que chegou até aqui. Deus não abandonou você no deserto. Mesmo durante os dias em que parecia impossível continuar, o céu permaneceu sustentando sua caminhada silenciosamente. Houve momentos em que sua mente ficou cansada, suas emoções ficaram abaladas e seu coração acreditou que não suportaria mais tantas lutas acumuladas. Mas ainda assim, o Senhor continuou segurando sua vida. Enquanto muita gente não percebia suas lágrimas escondidas, Deus observava cada detalhe da sua dor. Enquanto seus pensamentos eram atacados pelo medo, pela ansiedade e pela tristeza, o Espírito Santo permanecia impedindo que o sofrimento destruísse completamente sua esperança. E agora, ao chegar neste momento final da oração, algo extremamente forte está acontecendo dentro da sua alma. Toda sensação de abandono começa a perder força. Todo o peso emocional começa lentamente a ser removido. Toda angústia que parecia impossível de suportar começa a ser confrontada pela presença poderosa de Deus. Porque o céu não permitiu que você chegasse até aqui para terminar derrotado. Ainda existem respostas preparadas para a sua vida. Ainda existem caminhos que Deus abrirá no tempo certo. Ainda existem milagres acontecendo silenciosamente, enquanto esta oração continua alcançando profundamente sua mente, suas emoções e cada área cansada do seu coração. Espírito Santo, talvez existam pessoas ouvindo esta oração agora que chegaram ao limite emocional. Pessoas cansadas de lutar em silêncio, cansadas de esconder dores e cansadas de carregar preocupações que ninguém consegue enxergar completamente. Há quem esteja emocionalmente esgotado pelas batalhas familiares, pelas dificuldades financeiras, pelas crises internas e pelos medos constantes sobre o futuro. Mas hoje o céu entra exatamente nesse cenário para trazer fortalecimento e renovação espiritual sobre esta vida. Deus conhece profundamente aquilo que ninguém mais consegue entender completamente dentro da sua alma. Conhece os pensamentos que tiram seu descanso, as preocupações que apertam seu coração e as batalhas invisíveis que você enfrenta diariamente. E agora, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. O Espírito Santo começa a restaurar lentamente sua paz interior. Começa a fortalecer suas emoções. Começa a trazer esperança para áreas da sua vida que estavam secas pelo sofrimento contínuo. Porque o Senhor continua sendo especialista em levantar pessoas cansadas e restaurar corações feridos. Nenhuma batalha emocional será permanente na vida daqueles que continuam buscando a presença de Deus. Ainda haverá paz depois desta luta. Ainda haverá descanso para sua mente. Ainda haverá alegria depois deste deserto. O sofrimento não terá domínio eterno sobre sua caminhada. O céu continua trabalhando silenciosamente dentro daquilo que seus olhos ainda não conseguem compreender completamente. Espírito Santo, muitas vezes as pessoas acreditam que estão sozinhas porque não conseguem enxergar imediatamente aquilo que Deus está fazendo nos bastidores da própria história. O sofrimento cria uma sensação de abandono tão intensa que a mente começa lentamente a acreditar que o céu ficou em silêncio definitivamente. Mas hoje, o Senhor quebra essa mentira dentro da sua alma. Deus nunca deixou você sozinho, nem durante os momentos mais difíceis da sua caminhada. Enquanto você chorava escondido, o Senhor permanecia perto.
Enquanto sua força diminuía, o céu continuava sustentando você silenciosamente. E talvez você ainda não perceba completamente, mas sobreviver a tudo aquilo que enfrentou já é prova de que Deus esteve segurando sua vida durante todo esse tempo. Porque havia batalhas que emocionalmente você não conseguiria vencer sozinho. Havia dias tão difíceis que, sem o cuidado do Senhor, sua alma teria desmoronado completamente. Mas agora começa um novo fortalecimento dentro de você. O Espírito Santo está trazendo força para continuar caminhando, paz para sua mente cansada e esperança para seu coração abatido. Toda sensação de derrota começa lentamente a perder força diante da presença poderosa de Deus. Toda tristeza profunda começa a ser confrontada pelo cuidado invisível do Senhor, porque ainda existe futuro preparado pelo céu para a sua vida. Ainda existem testemunhos que nascerão deste deserto. Ainda existem milagres sendo preparados enquanto você continua buscando a presença de Deus através desta oração. Espírito Santo, existem pessoas ouvindo esta oração agora que estavam quase desistindo de acreditar novamente. Pessoas emocionalmente feridas pelas batalhas da vida, pelas decepções acumuladas e pelos desertos prolongados que pareciam não terminar nunca. Há quem tenha perdido a capacidade de enxergar esperança porque sofreu tempo demais em silêncio. Mas hoje o céu entra exatamente nesse lugar ferido da alma para trazer restauração profunda. Deus não deseja apenas aliviar temporariamente sua dor. O Senhor deseja fortalecer completamente sua estrutura emocional e espiritual, para que você continue caminhando sem permitir que o sofrimento destrua sua fé. E enquanto esta oração continua, algo extremamente forte começa a acontecer dentro da sua vida. O Espírito Santo está removendo lentamente todo o medo que tentava controlar seus pensamentos. Está restaurando coragem dentro do seu coração cansado. Está trazendo vida para áreas emocionais que estavam enfraquecidas pelas lutas constantes. Porque ainda existem promessas preparadas para a sua caminhada. Ainda existem portas que Deus abrirá no momento certo. Ainda existem mudanças sendo organizadas silenciosamente enquanto você atravessa este processo difícil. Continue firme, continue confiando, continue buscando a presença de Deus, mesmo durante os dias difíceis. Porque aquilo que hoje parece apenas sofrimento, começará no tempo certo a revelar o cuidado poderoso do Senhor sobre cada detalhe da sua história. Nenhuma lágrima derramada diante de Deus foi ignorada. Nenhuma oração feita em silêncio ficou esquecida diante do céu. Espírito Santo, neste momento final desta oração, eu declaro pela fé que toda tristeza profunda, toda opressão emocional, toda angústia acumulada e todo sentimento de derrota começam agora a perder força diante da tua presença poderosa. Toda a atmosfera pesada lançada sobre esta vida começa a ser quebrada pelo cuidado sobrenatural de Deus. Porque o Senhor continua levantando pessoas cansadas, fortalecendo vidas abatidas e restaurando aqueles que chegaram quase sem forças diante da sua presença. Hoje o céu traz paz para esta mente cansada, esperança para este coração ferido e força para continuar caminhando mesmo depois de tantas batalhas enfrentadas. O sofrimento não terá domínio permanente sobre esta vida. O medo não controlará este futuro. O deserto não será o fim desta história, porque algo extremamente forte está acontecendo agora dentro desta alma. O Espírito Santo está trazendo descanso onde existia preocupação constante. Está trazendo coragem onde existia medo do amanhã. Está trazendo esperança para pensamentos que estavam aprisionados pela tristeza e pelo cansaço emocional. Ainda haverá testemunhos depois desta luta. Ainda haverá milagres depois deste sofrimento. Ainda haverá dias de paz, alegria e transformação preparados pelo céu para aqueles que continuam confiando no cuidado do Senhor, mesmo durante os períodos mais difíceis da caminhada. Espírito Santo, finalizando esta oração,
Eu te agradeço, porque mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor permaneceu ao meu lado, sustentando minha vida silenciosamente. Obrigado porque minhas lágrimas não foram ignoradas, minhas dores não passaram despercebidas e minhas orações jamais ficaram esquecidas diante da tua presença. Hoje eu termino esta oração, acreditando que algo começou a mudar profundamente dentro da minha alma. O medo não dominará mais meus pensamentos. O sofrimento não destruirá minha esperança. O deserto não será o capítulo final da minha história. O Senhor continuará guiando meus passos, fortalecendo meu coração e sustentando minha caminhada até que eu veja as promessas se cumprindo diante dos meus olhos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Depois desta oração, eu quero que você se lembre de uma coisa extremamente importante. O deserto não conseguiu destruir sua fé, porque o Espírito Santo permaneceu ao seu lado durante toda a caminhada. Talvez muita coisa ainda não tenha mudado ao seu redor, mas algo começou a ser transformado dentro da sua alma hoje. O peso que estava sufocando sua mente começou a perder força. A esperança que parecia apagada começou lentamente a voltar. E aquilo que parecia silêncio absoluto começará, no tempo certo, a revelar o cuidado de Deus sobre cada detalhe da sua vida. Continue orando. Continue acreditando e não permita que o sofrimento faça você esquecer que o céu ainda está trabalhando em favor da sua história. O Espírito Santo já entrou no seu deserto e Deus não esqueceu de você. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou profundamente ao seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas orações que estaremos trazendo aqui. Compartilhe também seu pedido de oração nos comentários, porque queremos orar pela sua vida e pela sua família. E se este canal tem sido instrumento de fortalecimento espiritual para você, considere nos ajudar através da doação que está na descrição ou no comentário fixado. Sua ajuda nos permite continuar levando mensagens de fé, esperança e oração para milhares de pessoas que precisam de uma palavra de Deus diariamente. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e sua família poderosamente. Até o próximo vídeo.